Bom dia. Estão me ouvindo? Acho que sim. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Amém. Já agradeço aos irmãos que já iniciaram esse culto, nos conduzindo, nos auxiliando a louvar a Deus, que é o nosso objetivo. Embora pela misericórdia Ele nos abençoe e nos edifique, ainda que o objetivo do culto seja adorá-lo, né? Antes de nós orarmos para que o Espírito Santo possa conduzir esse momento, abra sua Bíblia em 1 Timóteo. 1 Timóteo. Tá? Antes de 2 Timóteo. E depois de Tessalonicenses. 1 Timóteo. Capítulo 3. Tá? Vamos refletir aqui no capítulo 3. Cheguemos. Foi. Vou fazer a leitura aqui na NAA, a Nova Almeida Atualizada. E o capítulo 3 de 1 Timóteo inicia assim: Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. 11. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. 14. Escrevo estas coisas esperando ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Oremos. Senhor Deus, declaramos que dependemos totalmente do Espírito Santo para compreendermos o que o Senhor tem para nos dizer nesta manhã. Iniciamos a nossa oração não pedindo, mas agradecendo pela Tua grandeza e pela Tua misericórdia. Agradecendo pela Tua palavra, agradecendo pelos louvores que são entoados a Ti, mas que nos unificam e nos fortalecem. Agradecendo porque o Senhor nos ama e está presente desde sempre conosco. Agradecendo porque o Senhor é a esperança viva, a água da vida. Agradecemos e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Bom, talvez você pense que hoje o sermão é só para pastores e diáconos ou para quem deseja ser. Mas você vai provavelmente ter uma surpresa. Talvez você veja e lembre, para alguns que já estudaram, a gente vê que 1 Timóteo capítulo 3, assim como alguns outros textos,
São textos assim, muito adequados para um seminário, para um EBD, para estudarmos e entendermos mais sobre esses dois ofícios da igreja. Mas toda a mensagem da Bíblia ela é composta pela razão e por um sentimento. Como eu já disse aqui algumas outras vezes, se nós esquecemos o sentimento do texto, vai faltar um pouco da mensagem bíblica. E se faltar razão no texto, também nos faltará um pouco da razão bíblica. Antes de nós mergulharmos sobre esses requisitos que aparecem aqui, para o pastor e para o diácono, é importante que a gente faça uma introdução aqui, tanto a razão quanto o sentimento. Quanto à razão, nós vemos que todos esses requisitos, todos esses nomes, e a gente não vai transcorrer aqui em detalhes, porque não é o objetivo dessa manhã, mas nós vamos ver palavras como episcopado e bispo, sendo episcopado e bispo de uma mesma origem do grego, certo? Como se episcopado fosse o bispado. Exceto que, pouco tempo depois, poucas dezenas de anos depois, a igreja começou a usar o bispo como uma pessoa que supervisionava mais de uma igreja. Mas na Bíblia, sendo bem resumido, tanto o bispo, que basicamente era o supervisor, ou aquele que cuida, quanto o presbítero, que numa tradução literal seria o ancião, tanto quanto o pastor, que literalmente seria o pastor, que no grego pasmem, todos eles são utilizados de uma forma intercambiável. Às vezes um nome, às vezes usa outro, mas na prática, no Novo Testamento, eles acabam na prática sendo a mesma coisa. Ok? Agora, quanto ao sentimento introdutório da mensagem, é importante que vocês vejam que, ainda que seja um capítulo onde sua maior parte ele esteja sendo, entre aspas, frio e direto, sobre requisitos em que essas pessoas, esses irmãos devem cumprir, por detrás disso, pelo que nós vemos na carta 1 Timóteo, nós vemos uma pessoa, nós vemos uma figura literalmente apostólica, mas de forma análoga a um pastor, onde nós vemos nos últimos versículos, conforme nós vamos reler, uma pessoa que tem uma preocupação. Então nós temos uma pessoa que exerce um papel que lembra a paternidade, lembra a maternidade. Nós temos aí, semelhante a um pastor, em que enquanto ele escreve aquelas cartas, e a princípio para um jovem, que era Timóteo, provavelmente ele escreve aquela carta com base em sua experiência com Cristo. Provavelmente ele escreve aquela carta com o coração preocupado, lembrando da sua primeira pregação naquela igreja, lembrando dos seus tempos de seminário com Gamaliel, lembrando da primeira vez que ele foi decepcionado nas congregações, lembrando a primeira vez que irmãos o abandonaram, lembrando a primeira vez que irmãos falaram mal dele, lembrando de vezes que ele deve ter ficado com raiva daquelas pessoas e teve que repreendê-las, e tudo isso que eu digo aconteceu e está registrado na Bíblia, acerca do apóstolo Paulo. Um pastor que, ao olhar no espelho, ao escrever aquela carta, ele percebe ele se envelhecendo, percebe momentos de júbilo na igreja e momentos difíceis, momentos em que ele talvez tivesse que pensar nos seus familiares e ter aquela disputa difícil e árdua de dividir entre a sua vida íntima e pessoal com a vida de doação para a igreja. A pessoa que escreveu essa carta para Timóteo, ele era gente como a gente. E é por isso, essa é a base, o fundamento, para essa pessoa escrever essa carta com uma preocupação real. Porque ele conhecia mais a vida do que aquele recém-dedicado ao pastorado, Timóteo. E por causa disso, e nós vamos voltar a isso, tendo em mente esse sentimento, a gente relê ele já falando sobre
o papel do pastor e os seus requisitos. Preocupadamente, ele dizia para ele, como a gente vê no versículo 2, é necessário que ele seja irrepreensível, é necessário que ele seja monogâmico, é necessário que ele seja moderado, é necessário que ele seja sensato, modesto, hospitaleiro. E, diferente de outros atributos aqui, apto a ensinar. E a gente segue para o versículo 3. Não dado ao vinho, nem violento, porém cordial e inimigo dos conflitos. Quantas vezes eu me questionei, quantas vezes eu pensei, nossa, esse pastor deveria dar uma cajadada nessa pessoa e ir de voadora. Mas nesse momento acaba sendo lembrado que os meus atributos pessoais acabam não se encaixando muito bem no que Paulo dizia para 1 Timóteo. E ele segue dizendo não avarento, que numa tradução literal seria o inverso daquele que ama o dinheiro. Aquele que está disposto a pedir trízimos e quadrízimos e não ter clareza o quanto recebe. Se o seu pastor não é assim, é bom você agradecer a Deus. No versículo 4 ele continua, e que governe bem a própria casa, criando filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E mais uma vez nós vemos aqui uma comparação entre a casa de Deus, a igreja do Senhor, com uma casa, com a família. Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Qual seja o orgulho. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair em desonra e no laço do diabo. O que são esses requisitos para o pastor? Por que existem esses requisitos para eles? Por que existe essa necessidade? Essa é uma das principais perguntas para você responder hoje. E ele continua para falar dos diáconos, no versículo 8. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. De uma só palavra, confiável. Não inclinados muito ao vinho, nem gananciosos, assim como os pastores não devem ser. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser, primeiramente, experimentados, testados, observados. E caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. Parêntese. Alguns vão entender aqui, que aqui está se falando das mulheres dos diáconos. Outros vão entender que está falando sobre as diaconises. Seja uma opção ou outra, tanto para a mulher, qualquer, sem o ofício, quanto para a diaconisa, isso vale. Não devem ser maldizentes. Não devem ter prazer e ânsia em falar coisas ruins das outras pessoas. Devem ser moderadas e fiéis em tudo. No 12, continua, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, assim como o pastor. Pois os que desempenharam bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. E antes de seguirmos para o versículo 14, é muito interessante quando se fala em alcançar uma posição de honra. Porque muitas das vezes nós sabemos e dizemos que nós não devemos ser orgulhosos. E mesmo assim acabamos caindo no orgulho, que é a armadilha do diabo. Contudo, confusos com isso tudo, nós esquecemos que nós não só podemos, mas como devemos nos sentir honrados com o trabalho que desempenhamos em prol, em edificação ao próximo, a outra igreja de Deus. Muitas das vezes, no cansaço, no estresse, no desapontamento com outras pessoas, nós esquecemos quanto é honrável podermos trabalhar
debaixo da bandeira da obra de Deus. E antes de seguirmos assim, do 14, do 15 e 16, os versículos, a gente volta à pergunta. Será que o crente comum não deve ser monogâmico, ter só uma mulher quando se casa? Será que o crente comum e todos nós não devemos ser irrepreensíveis? Será que nós todos não devemos ser não avarentos, não violentos, não dados ao vinho? Se tudo isso é necessário para nós, por que há uma lista para esses requisitos para os pastores e para os diáconos? Você sabe responder essa pergunta? Entenda uma coisa. Não se trata só de você, alecrim dourado, Coca-Cola do deserto. Trata-se de todos nós. Nunca foi só sobre você, nunca foi só sobre mim. Nunca foi só sobre o pastor, o diácono. Nunca foi sobre a mesa de som apenas. Não só sobre o ministério de música. Nunca foi só sobre um. Sempre foi sobre nós. Nunca foi sobre um Deus que se salva, mas um Deus que salva a outros. É exigido enfaticamente que os pastores e diáconos, oficiais da igreja, cumpram esses requisitos, porque nós devemos seguir esse exemplo. Então não se trata de um peso que os oficiais da igreja devem carregar. Trata-se de uma responsabilidade minha e sua que deve ser seguida, que deve ser obedecida. Nenhuma igreja é feita de um pastor. Se for, essa igreja está doente. Nenhuma igreja é feita só pelo corpo diaconal. Se for, ela está doente. A igreja é composta por um coletivo. E quando eu decido me render à frustração, ao desejo de vingança, à antipatia, não apenas eu sofrerá, mas em alguma medida todo o corpo sofrerá. Lembra-se da analogia entre a casa e a igreja de Deus? Se você tem uma casa onde a princípio a esposa não tem problemas, a princípio os filhos não têm problemas, mas o marido está totalmente estressado, cansado, com raiva, toda a casa irá sofrer. Por isso não existe um pé cuja unha encravada ao lado não deva ser cuidada pelo dedão do pé esquerdo. Nunca foi só sobre você, é sobre todos nós. Continuando assim, no versículo 14, nós lemos: escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Uma pausa. Essa coluna e fundamento da verdade deve ser zelada por cada um de nós. Cada um de nós. Uma parede esburacada é um problema todo nosso. Um problema aqui ou lá é um problema todo nosso. Graças a Deus, dons diversos foram derramados pela igreja, mas apenas um ministério foi dado à igreja, dividido em evangelismo e discipulado. É uma responsabilidade toda nossa. E nós voltamos para a figura daquele velho pastor, que no caso aqui especificamente era o apóstolo Paulo. E esse é o centro do sentimento do capítulo 3. Quando ele diz: mas se eu demorar. Perceba que se você entender bem o que está expresso no coração que está exposto aqui, você vai conseguir compreender melhor qual é a urgência do que está sendo dito. Aquele apóstolo, ele acredita que conseguirá voltar lá. Mas,
poderia acontecer de que ele não conseguisse voltar para aquela comunidade, para aquela casa. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ele poderia ser preso e sofrer um naufrágio. Já aconteceu isso. Ele poderia ser preso em casa. Pois já aconteceu isso com ele. Ele poderia ser abandonado por muitas pessoas próximas. Aconteceu isso. Ele poderia ser perseguido e ter que fugir. Pois já aconteceu isso. Ele poderia ser morto. Pois já aconteceu isso. Qual é a preocupação por detrás disso? Qual é a urgência? Aqui o apóstolo Paulo já não é mais aquele recém-convertido. Ele já não é mais aquele pastor com os cabelos pretos, ele está com os seus cabelos brancos. Ele já acompanhou as suas rugas junto com as mazelas que a igreja já sofreu com todos esses anos. Tanto quanto a igreja o apoiou, tanto quanto a igreja virou as costas para ele. E a preocupação dele é como de qualquer pai ou qualquer mãe que tem que deixar os seus filhos ou no colégio ou em casa e diz, olha, se eu não voltar, cuidado com fogo, cuidado com quem for bater na porta. Ou até contra aqueles pais e mães cujos filhos já se casaram e você se preocupa porque eles já não estão mais morando debaixo do seu teto. E você aconselha com todo o seu coração, esperando que eles sigam um conselho seguro, porque você já viveu muito da sua vida. Para quem passa por essa situação, o pai e a mãe ficam com o coração na mão. Porque ele sabe que precisa confiar em Deus. Mas você se despede dos seus filhos, às vezes só do seu irmão mais novo, que você criou como se fosse filho, ou seus netos, sabendo que de repente os seus filhos não são lá muito responsáveis com eles. Você se despede a eles viram a esquina, você não sabe o que vai acontecer, e você se preocupa. Esse é o sentimento do conselho que esse velho pastor, mais especificamente o apóstolo, estava dando. Ele sabia que aquele conselho para aquela igreja era importantíssimo. E se essas pessoas não seguissem, ele sabia, ele já era cascudo, esse apóstolo já era velho, já passou por muita coisa, ele sabia que era importantíssimo que eles ouvissem aquela palavra. Não é à toa que ele começa o capítulo dizendo, essa palavra fiel e confiável. Se dependesse dessa figura paterna, semelhante à figura materna, ele obrigaria os seus filhos na fé a seguirem a palavra, a obedecerem a palavra, mas ele não pode. Ele tem que fazer uma coisa que é a que mais me incomoda no mundo. Ter que lidar com incertezas deste mundo, ter que lidar com sua limitação. A igreja precisa tomar muito cuidado com o amor e a dedicação uns aos outros. A igreja, todos os membros precisam ter muito cuidado com a nossa missão que foi dada por Jesus. Pela obra, pelo ofício, pela união, pelo amor e pelo perdão. Mas, ao você perceber tantos erros em volta, você fica preocupado com essa missão, diante de tantas desavenças e problemas que nós vemos há tantos anos, para quem está muito tempo na igreja. Talvez aí é esse momento que a gente pensa, eu acho que esses filhos, essa igreja, não ouviu bem o que o pai mandou-lhe como palavra. Mas existe uma grande esperança nisso, declarada como uma canção, como um credo, que nós lemos no versículo 16, em que ele diz assim, sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Quem é? O meu Salvador, Jesus Cristo. Ele é a esperança de nós crermos de que apesar de todas as rugas numa igreja, todos os seus defeitos, ela perseverará até o breve retorno do Cordeiro vivo, Jesus Cristo.
Briguemos hoje, mas amanhã choraremos de alegria, porque o que há de mais certo neste mundo que podemos ouvir é a poderosa, confiável e fiel palavra, o evangelho de libertação de Jesus Cristo, anunciado desde o início dos primórdios do mundo. Aquele que sim era santo e por isso devemos buscar a santidade. Aquele que perdoou e por isso precisamos perdoar. Aquele que não se envergonhou das ovelhas sujas como eu sou. Aquele que me ama e te ama e que é a razão da nossa esperança. Jesus. Não sei quantas dificuldades nós enxergamos e nos preocupamos. Não sei como é ainda se despedir dos filhos quando crescem. Não sei muitas coisas. Não sei todo o fundo e mazelas que nossos pastores, os nossos diáconos podem passar. Não sei quais dificuldades vocês têm em específico. Não sei quantas preocupações vocês perceberam que seus pais tiveram por vocês. Talvez pais que os criaram, ou pais e mães na fé que oraram por você, que desejam o seu bem. Mas uma coisa eu sei: Cristo é a boa, fiel palavra do nosso Deus. O próprio Deus, o próprio Logos, o próprio Verbo. E nele reside a esperança de todo aquele que crê. E em breve ele voltará. Amém? Eu quero te convidar a se levantar. Como você sabe que é de meu costume, nesses primeiros segundos, eu vou ficar calado e eu sugiro que você fale com o Senhor. Eu não posso orar no seu lugar. Posso orar por você, mas não no seu lugar. Então faça uma coisa que nenhuma outra pessoa pode fazer, mas senão você mesmo, que é se voltar ao Senhor. A palavra do Senhor é como uma canção que acorda aqueles que dormem. É como um sinal de alerta que chama a atenção daquele que está disperso. Então eu peço a Deus que você ouça a palavra do Senhor, dê atenção ao que o Espírito está te dizendo e você responda ao chamado de Deus em sua oração. Eu vou me calar agora e eu peço a Deus que você ouça poderosamente o Espírito Santo. Oremos. Senhor Deus, eu sei, Senhor, que o Espírito Santo de Deus está ouvindo essa oração. Sei, Pai, que percebes que essa oração não é da boca para fora. Sei, Senhor, que tu percebes que é um coração que tem sofrido, é um coração ansioso. Sei, Senhor, que tem ouvido cada oração aqui. Sei, Senhor Deus, que não tampa os ouvidos para uma oração piedosa, para um coração que se deleita na tua esperança. Sei, Senhor, que tu ouves a tua ovelha. Tu ouves aquele que clama pela tua misericórdia, pelo teu milagre, pelo teu poder, pela tua coragem. Sei, Deus, que o Senhor consegue fazer qualquer coisa. Sei, Senhor, que consegue não fazer o nosso desejo, a fim de fazer algo muito melhor, que nós nem conseguimos enxergar muitas das vezes. Obrigado, Deus, porque o Senhor enxerga muito além de nós. Obrigado, Senhor, por transformar
a dor em vitória, transformar o sinal da cruz de derrota em vitória. Obrigado, Senhor, por não nos dar uma palavra rasa, que visa apenas nos fazer festejar uma alegria temporária. Agradecemos porque o Senhor nos fala diretamente, sabendo das nossas dores, sabendo dos nossos anseios. Senhor, por favor, ouça as nossas orações. Por favor, olhe pelos nossos corações, pela nossa igreja. Fortaleça os nossos pastores com a força que nós não conseguimos dar. Nos capacite a seguirmos os seus exemplos e ajudar a eles a nos dar um bom exemplo. Senhor Deus, sabemos que atrás de mãos calejadas, atrás de cajados, mãos calejadas na mesa de som, mãos calejadas na recepção, no ministério de música, no ministério infantil, atrás de uma vassoura, de um rodo, atrás de pessoas que acordam cedo para trabalhar numa cantina, atrás de pessoas que oram por outras e nós nunca saberemos, atrás de mãos calejadas que carregam alimento para distribuir para outros irmãos, atrás de mentes que se preocupam em como servir melhor na tua igreja, atrás de pessoas que trabalham arduamente para a nossa edificação e obediência a Deus, que muitas das vezes nós não nos preocupamos em sequer agradecer. Fortaleça essas pessoas, Senhor. Relembre que o Senhor é o Deus de todos nós que amamos e cremos neles. Nos ajude, nos capacite a servir uns aos outros. Que nós esqueçamos a fofoca, as mazelas, que nós esquecemos de uma vez por todas todos os ferimentos que fizemos aos outros ou que nos fizeram sofrer. Porque o Senhor assim nos perdoou e assim nós devemos perdoar. Que nós percebamos e lembremos que no dia triunfante, na volta do Cordeiro, naquele que foi crucificado, morreu e ressuscitou no terceiro dia, estaremos de braços dados, chorando de alegria, porque o grande momento chegou, porque os anjos louvam: santo, santo é o Deus que nos ama. Pois naquele momento não haverá dor, não haverá desavença, não haverá amor ao dinheiro, não haverá preocupação por emprego, só haverá o desejo intenso de louvarmos juntos, para a tua glória, Senhor. E que nós gozemos da tua glória e da tua paz que excede a todo entendimento, agora e não amanhã, não daqui uma hora, mas agora. E assim louvamos e pedimos que a sua glória enche essa igreja, que a tua paz nos encha de esperança e que nós tenhamos coragem para dizer não ao ódio, não à vingança, não à amargura, e que rasguemos os nossos corações para que nos deleitemos na glória infindável do bom pastor e da porta e do caminho reto que é o nosso amado Deus. E oramos assim em nome daquele que nos ama e que zela por nós, Jesus Cristo. Amém.